trabalharemos hoje no setor, tanto com Jaqueira na fechada. Apesar das incertezas diante do cenário de epidemia no Brasil, alguns representantes do setor de eventos estão otimistas. Mesmo cumprindo restrições, a expectativa é de retomada de ao menos 50% da programação já nos próximos meses. Depois de algumas edições canceladas por causa da pandemia, a feira tão esperada por esta empresária do setor de eventos finalmente aconteceu. A gente trabalha com decoração, né? Então é mais essa parte de evento que por um bom tempo ficou parado também, né? Esse nosso mercado. E assim que eu soube que ia ter esse ano, rápido providenciei tudo para mim estar por aqui. Essa feira é a maior feira do segmento na América Latina, reúne mais de 380 expositores entre associados de diversos segmentos, da área de decoração, presentes, papelaria, jardinagem, tudo que envolve esse segmento de casa e acessórios, né? Na verdade, essa já é a segunda edição de grande porte da AB Casa, desde que os eventos foram retomados no estado de São Paulo em agosto do ano passado. A AB Casa foi uma das primeiras associações a promover uma feira no setor e mostrar que era possível realizar um evento dessa qualidade, com toda a proteção para os nossos associados, para os convidados, e foi um case para o Brasil, né? E de lá para cá, o setor de eventos realmente ficou aquecido, como afirma o presidente da Associação Brasileira dos Promotores de Eventos, a ABRAP. Já houve uma série de recontratações a partir de setembro, outubro, porque o mercado, de certa forma, voltou no final do ano. Agora se avizinha novamente um cenário de demissões, né? Foram 2 anos de perdas no setor. No período, 590 mil eventos deixaram de acontecer. 6 milhões de trabalhadores informais que ficaram sem emprego e outros 800 mil profissionais com carteira assinada que foram demitidos. Uma estimativa de 75 bilhões de reais que deixaram de ser injetados na economia, segundo dados da ABRAP. Não é só o faturamento das empresas de eventos, é todo o efeito multiplicador que elas têm na cadeia. Antes da chegada da Covid-19, o número anual de eventos no país era de 350 mil. E para a Doreni, não há previsão para o retorno desse patamar, mas a expectativa é de um ano melhor. Mas eu estimo que a gente vai ter um ano maior do que o ano passado e do que o ano de 2020. Né? Eu até outro dia achava que ia ser o ano cheio, mas obviamente que agora nós estamos vivendo aí um cenário de vários eventos sendo cancelados. Que nós devemos ter provavelmente aí metade dos eventos desse ano devem acontecer normalmente, que são cerca de 175 mil eventos, né? Entre eles, as feiras devem seguir com força total, além de eventos menores, como os produzidos por esta empresária do setor, que afirma já ter contratos a longo prazo. Até 2023, já temos. E temos já pedidos para 2024. Então, as pessoas estão esperançosas. Eu acredito que houve esperança. É como eu falei, contratos menores, mais enxutos, mas está tendo. Ele retomou. Ai, que ótimo! A empresária conta que aqui na feira consegue medir a força atual do setor. A feira, para nós, na realidade, é um termômetro do mercado. O que está acontecendo, a gente vai, quais são os próximos passos daqui 4, 5 meses. Então, a feira é extremamente importante para nós. Na visão do economista, é justamente esse tipo de evento que pode alavancar a economia do país este ano. O evento em si, ele tem uma geração de empregos indiretos muito forte. Segurança, limpeza, montagem de stand, marketing, folders, tudo que envolve, inclusive a prospecção de vendas, porque se você tem uma feira de exposições com um público grande, significa que você está atraindo consumidores, ou seja, você está efetuando vendas. Então isso para a economia é um cenário extremamente positivo, principalmente eu vejo a questão das exposições e feiras. Eu acho que esse é o setor que mede mais os efeitos econômicos nesse momento. O setor de serviços avançou mais do que o esperado pelo mercado no ano passado. Com o resultado, as perdas provocadas pela pandemia foram superadas. O setor de serviços registrou alta de 10,9% em 2021.
Essa foi a maior taxa para um fechamento de ano desde o início da série histórica em 2012. O resultado, divulgado pelo IBGE, mostrou que o setor responsável por cerca de 70% do Produto Interno Bruto Nacional reverteu as perdas de 2020, ano marcado pelo avanço da pandemia do novo coronavírus, quando o volume de serviços recuou 7,8%. Os analistas de mercado esperavam alta de 9,1% no acumulado do ano, mas em dezembro o setor cresceu 1,4% pelo segundo mês seguido, após ter registrado ganho de 2,4% em novembro. No acumulado de janeiro a dezembro de 2021, houve alta nas 5 atividades pesquisadas. As contribuições mais importantes para o avanço do setor no ano vieram de transporte e serviços auxiliares aos transportes e correio, e informação e comunicação. Os demais avanços foram de serviços profissionais, administrativos e complementares, de serviços prestados às famílias e de outros serviços. A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul abriu as inscrições para o programa Vale Universitário Indígena. A UEMS abre inscrições a partir de 3 de março para o programa Vale Universidade Indígena. O programa dá suporte ao acadêmico indígena da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, apoiando a sua permanência na instituição, mediante a concessão de benefício social. A gente instituiu essa parceria para benefício social desses acadêmicos, né? Qual é a intenção desse programa? Promover a permanência do aluno de graduação na universidade, porque com esse benefício social ele pode se manter. O valor dessa bolsa é estipulado em R$ 797. E ele também tem o benefício do Vale Transporte no valor de R$ 110. Poderá se inscrever no programa Vale Universidade Indígena o acadêmico que comprove renda individual igual ou inferior a 2 salários mínimos e meio e renda familiar mensal não superior a 4 salários mínimos, considerada a renda bruta e que preencha requisitos como, por exemplo, ser índio, não possuir outro curso de graduação de nível superior e estar inscrito no cadastro único para programas sociais do governo federal, mediante apresentação da folha de rosto de atualização cadastral do número de identificação social UNIS. Para se inscrever no programa, o aluno ele tem que acessar ao site do Governo do Estado, à Secretaria de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho, que é a SEDAST, e aí lá nesse site ele vai obter todas as informações necessárias para se inserir. O período de inscrição para o Vale Universidade Indígena termina às 16 horas do dia 31 de março. O programa recebe inscrições por meio do endereço eletrônico. O Congresso aprovou a medida provisória que obriga os planos de saúde a fornecerem de graça aos clientes os remédios orais contra o câncer. Estes medicamentos são menos agressivos aos pacientes e podem ser administrados em casa. O texto já havia sido aprovado pela Câmara, mas como foi alterado no Senado ontem, teve que ser novamente analisado pelos deputados. O plenário entendeu a urgência da medida provisória e concluiu a aprovação nesta quinta-feira. De acordo com o texto, para validar o custeio do tratamento pelas operadoras, será preciso apresentar prescrição médica, registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e a inclusão do medicamento na Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. A medida provisória fixa prazo de 120 dias para que a ANS avalie a incorporação de medicamentos. Até o último momento, essa discussão que fizemos para que pudéssemos chegar ao texto que era possível, inclusive discutido com a Câmara dos Deputados, haja vista que nós temos um prazo, né? E a medida provisória ela vem para nos ajudar a não ter o pior texto, que seria o caso dessa medida provisória cair. Para o caso de o prazo não ser cumprido, o texto garante a obrigatoriedade automática do fornecimento dos medicamentos e tratamentos pelos planos de saúde até a decisão final. E mesmo se a decisão for desfavorável, será garantida a continuidade do tratamento ou do uso do medicamento, custeada pelo plano. De acordo com a medida, os medicamentos orais contra o câncer devem ser fornecidos ao paciente ou a seu representante legal em até 10 dias após a prescrição médica. O fornecimento por meio de rede própria, credenciada, contratada ou referenciada
poderá ser fracionado por ciclos de tratamento. Será obrigatório comprovar que o paciente ou seu representante legal recebeu as devidas orientações sobre o uso, conservação e o eventual descarte do medicamento. Se adequar o orçamento à saúde à realidade do que o país precisa. E quem melhor, se não a Agência Nacional de Saúde, para determinar se o medicamento deve ou não fazer parte. É muito melhor para nós brasileiros termos uma ANS, ainda que deficiente, não trabalhando na rapidez que gostaríamos, fazendo o controle desses medicamentos e do orçamento que nós temos disponível, do que o mercado. Porque se depender dessas indústrias farmacêuticas, elas vão querer tirar bilhões. Com a conclusão da votação dos deputados nesta quinta-feira, a medida provisória segue agora para a sanção do presidente Bolsonaro. Mas para virar lei, a MP precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional em até 120 dias. E agora vamos saber quem são alguns dos vitoriosos que superaram os sintomas da Covid-19 depois que se apoiaram no poder de Jesus. Lá do Rio de Janeiro, o jornalista Anderson Nascimento vai contar alguns desses testemunhos. Boa noite, Anderson, é com você. Olá, boa noite para você de casa. É um prazer estar aqui mais uma vez para anunciar os curados, os vencedores da Covid-19 por intermédio da fé, aqui no programa SOS da Fé. Hoje, o programa apresentado pelo pastor Jaime de Amorim recebeu muitos testemunhos. Eu quero destacar alguns para você aqui. O Ernesto, ele é de Curitiba, Paraná. O Ernesto de Souza, há 8 dias, o genro dele testou positivo para a Covid, mas ele intercedeu por ele, pelo genro, e graças a Deus, ele ficou curado. Também a Maria Evangelista, ela já é de Uberlândia, Minas Gerais. Contou pra gente que também aí teve vitória. O filho dela estava com a Covid há 8 dias e através do poder de Deus ele foi curado. E também eu tenho o testemunho de Azenir. Ela mandou pra gente aqui, a Azenir de Souza, de Curitiba, Paraná, dizendo que há 8 dias o genro testou positivo e graças a Deus ele também ficou curado. É sempre a intercessão, a oração em prol de outra pessoa tem feito aí muitos resultados. É o poder de Deus agindo, não é? Hoje, quinta-feira, como eu falei, pastor Jaime de Amorim apresentou o SOS da Fé e está na hora da gente ver qual é o nosso score, quantas pessoas já estão curadas da Covid-19. É com vocês no estúdio. Vamos ver agora, Anderson. Muito obrigado. Temos o placar da vida aqui à disposição do Jornal das 22. Acaba de chegar, olha só, 411 curados no dia de hoje, dia 10 de fevereiro. E o total, 124.137. Em meio à discussão sobre a necessidade de uma quarta dose contra a Covid-19, a Anvisa emitiu hoje um posicionamento no qual sugere o desenvolvimento de novas vacinas com outras abordagens tecnológicas. Cabe ao Ministério da Saúde incorporar ou não uma quarta aplicação nas vacinas, já incluídas no Programa Nacional de Imunização. Na nota oficial, a agência afirma que as empresas devem explorar a viabilidade de desenvolver vacinas variantes bivalentes ou multivalentes para determinar se elas oferecem vantagens aos imunizantes monovalentes. A dose de reforço ao esquema primário é defendida pela reguladora, que ressalta que está se tornando cada vez mais claro que uma dose de reforço da vacina é necessária para estender a proteção contra as formas graves da doença. Sem opinar pela inclusão de uma quarta dose no Brasil, a Anvisa apenas destacou que os atuais imunizantes aprovados pela agência, na forma de registro ou uso emergencial, oferecem proteção considerável contra a hospitalização e óbitos causados por infecção pela variante Ômicron. No comunicado, a reguladora pondera que uma estratégia de longo prazo, como a que prevê aplicações periódicas, é uma discussão global e que exigirá coordenação entre os tomadores de decisão em saúde pública em todos os níveis. Nos Estados Unidos, a inflação ficou em 7,5% em 12 meses até janeiro. Foi a maior aceleração em quase 40 anos, enquanto a alta de preços permaneceu no mesmo patamar em dezembro. A taxa em janeiro, acima da esperada pelos analistas, foi de 0,6% em relação a dezembro, valor que foi revisado ligeiramente para cima. O último dado de inflação de 12 meses tão alto é de fevereiro de 1982. A Casa Branca já havia alertado na quarta-feira que os números deste mês seriam ruins.
O Departamento do Trabalho atribui esta nova alta particular aos preços dos alimentos, eletricidade e aluguéis. Em um ano, os preços da energia aumentaram 27%, enquanto os alimentos subiram 7%. O presidente Joe Biden disse estar otimista de que a inflação vai ser controlada até o final do ano. Os dados aumentam as expectativas de que o Federal Reserve decida em breve um aumento das taxas de juros. E as compras feitas em aplicativos sem precisar ir às lojas aumentou quase 31% no ano passado. O volume negociado passou dos 579 bilhões de reais. E segundo a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços, esses números devem aumentar este ano. A cada 4 transações feitas com cartão de crédito, uma é por aproximação, tecnologia chamada de NFC, em que o consumidor apenas aproxima o cartão da maquininha. Essa modalidade de pagamento, por sua vez, teve um salto ainda maior de 384,6% para mais de 198 bilhões de reais. No crédito, os valores transacionados por meio dessa tecnologia em 2021 foram de mais de 111 bilhões de reais, alta de 489,1%. No débito, o número foi de mais de 58 bilhões de reais, alta de 198%, e no pré-pago foram mais de 29 bilhões de reais, alta de 1.002%. E para este ano, quando forem somadas as compras nas lojas com todas as transações financeiras feitas atualmente com o uso da internet, a expectativa da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços é de que o valor chegue a 3,2 trilhões de reais este ano. Em percentuais, o Brasil está ficando no mesmo patamar dos Estados Unidos. Os líderes nesta área são a Suécia e a Coreia do Sul. Foi divulgada a assinatura do contrato que permitirá a retomada das obras da usina nuclear Angra 3. A construção foi paralisada em 2015, com 65% das obras concluídas e quase 8 bilhões de reais gastos, segundo a estatal. Depois de ter recebido o aval do Conselho de Administração da Eletrobras para a retomada das obras de Angra 3, a subsidiária Eletronuclear assinou o contrato com o consórcio liderado pela empreiteira Ferreira Guedes, formado ainda por Matricial e Adtrans, para que o projeto avance. O consórcio foi vencedor da licitação das obras do plano de aceleração do caminho crítico da usina, que demandará cerca de 300 milhões de reais e envolverá a construção do prédio do reator e de outros prédios de segurança. A assinatura do contrato foi divulgada pela Eletronuclear na noite desta quarta-feira. A lentidão de uma pessoa ao caminhar pode indicar que no momento em que ficar idosa terá problemas de saúde que poderão dificultar o desenvolvimento de atividades cotidianas. Foi o que revelou um estudo feito com uma conta de banco de dados com mais de 3.000 idosos britânicos. Pesquisadores da Universidade Federal de São Carlos, no interior paulista, e da University College London, no Reino Unido, descobriram uma maneira eficiente, simples e barata de predizer o risco de perda da capacidade funcional em idosos. Eles identificaram que a lentidão da marcha pode ser considerada isoladamente um indicador de risco aumentado para a perda da capacidade de realizar atividades cotidianas, desde as mais básicas como levantar da cama, tomar banho e trocar de roupa, até as chamadas atividades instrumentais, que incluem fazer compras, administrar o próprio dinheiro, ir ao banco e usar transporte público. Geralmente, a perda da capacidade de executar atividades básicas e instrumentais pode ser simultânea ou anteceder a chamada síndrome da fragilidade, que atinge grande parte da população idosa, aumentando o risco de queda, hospitalização e morte. De acordo com o Departamento de Gerontologia da Universidade Federal de São Carlos, o estudo mostrou que medir apenas a velocidade da caminhada já é suficiente para prever com eficiência a perda de capacidade funcional em idosos. Os dados da pesquisa mostram que a lentidão da marcha precede em alguns anos essa perda. É uma constatação importante para facilitar o monitoramento do problema.
Os casos de dengue aumentaram mais de 100% em São Paulo, Distrito Federal e Goiânia. Especialistas e autoridades de saúde alertam para o crescimento do número de criadouros e da incidência da doença em algumas regiões do país. Dados do Ministério da Saúde, do Boletim Infodengue da Fiocruz e das secretarias municipais e estaduais de saúde indicam que o Brasil corre grande risco de enfrentar uma epidemia de dengue este ano. O último boletim do governo federal revelou que em janeiro deste ano foram registrados 40.127 casos de dengue no país. O número é 48,1% maior que no mesmo período do ano passado. A região Centro-Oeste apresentou a maior taxa de incidência da doença, seguida das regiões Norte, Sudeste, Sul e Nordeste. De acordo com o Serviço de Infectologia do Hospital Aeroporto, na Bahia, 3 fatores contribuem para a possibilidade de uma epidemia da doença no país: a intensa quantidade de chuva, a própria periodicidade da doença e a circulação simultânea de 2 sorotipos de dengue. A cada 3 anos é observado um aumento mais significativo de casos de dengue. Em 2016, foram registrados muitos casos, assim como em 2019. Desta forma, o ano de 2022 estaria na mira. Os sorotipos 1 e 2 estão circulando na maior parte do país, e isso aumenta ainda mais o risco de contaminação. De acordo com o Infodengue, no mês de janeiro, o estado de São Paulo registrou quase 12 mil casos da doença. Na última semana do mês, 10 cidades estavam em situação de epidemia para a doença. A dengue, assim como a zika e a chikungunya, é transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. O vetor se prolifera em ambientes quentes e úmidos, o que torna o período de verão extremamente favorável à sua disseminação. O Brasil registrou nas últimas 24 horas 943 mortes por Covid-19 e 164.066 novos casos, de acordo com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS. Confira agora os números da pandemia. O mundo contabiliza mais de 405.349.000 casos e mais de 5.786.000 óbitos. Em primeiro lugar do ranking estão os Estados Unidos, que ultrapassaram os 77.423.000 diagnósticos e tem um total de 915.182 mortes. A Índia soma mais de 42.478.000 contaminações. O Brasil chegou em 27.119.000 casos, com mais de 22.270.000 pessoas recuperadas. Ao todo, são 636.017 vítimas fatais. A França passou dos 21.511.000 casos positivos da doença. E o Reino Unido tem mais de 18.285.000 pessoas que foram contaminadas. A Rússia iniciou exercícios militares com Belarus e a Ucrânia chamou a medida de pressão psicológica. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, chamou de pressão psicológica a concentração de soldados russos nas fronteiras de seu país, no dia do início das manobras militares da Rússia com Belarus. Em um comunicado, o líder afirmou que os riscos existem e nunca cessaram desde 2014, citando o ano em que a Rússia anexou a Crimeia e em que teve início um conflito com os separatistas apoiados por Moscou no leste da Ucrânia. O Ministério da Defesa da Rússia anunciou que os exercícios militares vão continuar até 20 de fevereiro em 5 campos militares, 4 bases aéreas e vários pontos de Belarus, particularmente na região de Brest, na fronteira com a Ucrânia. A Rússia concentrou mais de 100.000 soldados nas fronteiras desde novembro. O exército ucraniano iniciou esta semana exercícios em todo o território do país, incluindo o uso de drones de combates turcos e mísseis antitanques fornecidos por Reino Unido e Estados Unidos. Vários esforços diplomáticos internacionais vêm sendo realizados e foram anunciados progressos nos últimos dias. Mas nesta quinta-feira, o chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, fez um alerta durante encontro com a ministra das Relações Exteriores britânica Liz Truss. E a Força Aérea dos Estados Unidos anunciou hoje o envio de caças à base aérea de Ask, na Polônia, para melhorar a defesa coletiva da OTAN e apoiar a missão de policiamento aéreo.
A Polônia integra a aliança militar e faz a fronteira ao leste e ao norte com a Ucrânia, a Belarus e um pequeno pedaço da Rússia, além da Lituânia. O anúncio ocorre dias após caças interceptarem aeronaves russas no Mar Báltico e soldados americanos começarem a desembarcar na Romênia, país que também é membro da OTAN e faz fronteira com a Ucrânia. A Força Aérea Norte-Americana informou que a presença dos caças na região eleva as capacidades de defesa coletiva no flanco leste da OTAN e a missão de policiamento aéreo. A Rússia também está se movimentando e começou a fazer exercícios militares com 30 mil soldados na vizinha Belarus. E, em resposta às atividades, os ucranianos iniciaram 10 dias de exercícios militares no país, com drones e mísseis antitanque. Além disso, os russos enviaram navios de guerra para o Mar Negro, próximo à costa da Ucrânia. E veja daqui a pouco que os agentes de trânsito foram incluídos no programa que facilita a compra da casa própria pelos profissionais da segurança pública. E ainda, governo inclui 500 mil novas famílias na lista de quem vai receber o Auxílio Brasil. A Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro iniciou a campanha de vacinação contra a Covid-19 chamada da Vacina na Escola. O projeto visa facilitar a vacinação de crianças que ainda não tomaram a primeira dose do imunizante. A campanha Vacina na Escola foi lançada na Escola Municipal Rodrigo Melo Franco Andrade, no Andaraí, na zona norte do Rio. O objetivo da campanha é aumentar a taxa de vacinação entre os menores com idade entre 5 e 11 anos, que, conforme o painel Rio Covid-19, nesta quinta, a cidade atingiu 52% do público-alvo de 560 mil vacinadas, ou seja, apenas 289.308 crianças. Para as doses serem aplicadas na garotada, os estudantes levarão para casa um folheto com informações sobre a vacina contra a Covid-19 e um formulário para ser preenchido, cabendo assim a autorização do responsável para que a criança tome a primeira dose. A Prefeitura do Rio anunciou que todas as escolas receberão equipes de saúde para vacinar crianças contra a Covid e as aplicações serão com data previamente informadas aos responsáveis e no fim dos turnos da manhã e da tarde. A expectativa é que em 45 dias todas as escolas tenham recebido as equipes de saúde. E na Bahia, com a vacinação infantil progredindo, o retorno às aulas presenciais deveria ser um ponto positivo, mas não é o que está acontecendo em Teixeira de Freitas, no extremo sul baiano. Os pais estão tendo dificuldades em mandar os seus filhos para os colégios municipais. As aulas na rede estadual e privada já estão acontecendo de maneira presencial em Teixeira de Freitas. Contudo, por enquanto, na rede municipal, o aprendizado continua sendo passado de maneira remota. A decisão tem sido questionada por um grupo de pais. As crianças particulares estão estudando normalmente, as aulas voltou. Do estado também. Eu tenho 2 filhas, né, e um filho. As minhas 2 meninas daqui a pouco vão para a escola, né? E o meu filho não vai. Então, assim, ele fica me perguntando, mãe, por que minhas irmãs vão retornar à escola, estão estudando e eu não? Então, fica aquela... Eu comuniquei hoje isso com eles aqui, que é chato, é triste para nós pais ter que responder essas perguntas para as crianças, porque eles não entendem. Andréia é quem lidera o movimento. Ela é graduada em neuropsicopedagogia clínica e percebeu, como professora, as dificuldades psicológicas, psicomotoras e de aprendizado enfrentadas pelas crianças por estarem longe das salas de aula. Porque a saúde mental é importante, né? As crianças precisam de uma saúde mental e também tem a interação, né? As crianças precisam interagir, principalmente crianças da educação infantil. Como essas crianças da educação infantil vai trabalhar o eu, né? A coordenação motora, os movimentos, tudo isso, como é que vai chegar para ser alfabetizada se ela não adquiriu todos os processos básicos para uma boa alfabetização. O filho de Dilma, de 9 anos,
também têm sofrido com o ensino à distância. O ensino não está sendo legal, ensino remoto, não existe, não tem qualidade, entendeu? Aí estão alegando que as escolas estão em reforma, só que nós queremos que volte às aulas, entendeu? Aí queremos o quê? Que padronize as escolas municipais da mesma forma das escolas estaduais e particulares, com álcool gel, com aferimento de temperatura, entendeu? Distanciamento, que os alunos vão com máscara, porque eu acho assim, é um direito do aluno, entendeu? Porque quando o pai não leva o aluno para a escola, o conselho tutelar vai na sua porta bater para saber por qual motivo não está levando, entendeu? E por que agora a gente tem que brigar para os nossos filhos voltar às aulas? O meu filho está triste, está louco para voltar a estudar. Por meio de nota, a Prefeitura informou que a decisão visa garantir a segurança das pessoas diante da crescente no número de casos de influenza e Covid-19 e que um planejamento elaborado por sua equipe prevê retorno presencial para o mês de março. A APLB Sindicato diz que as unidades não estão preparadas. Em primeiro lugar, a gente precisa diferenciar as condições de cumprimento do protocolo de biossegurança nas escolas particulares e nas escolas estaduais, onde a maioria dos alunos tomaram vacina e que eles se prepararam para a volta às aulas. Já as escolas do município, a maioria delas não tem nenhuma condição de dar segurança para os alunos, principalmente, porque a maioria dos professores já estão vacinados. Então, a nossa preocupação é com a comunidade mesmo. Nós enviamos um ofício para a secretária para discutirmos essa questão, ela não nos deu resposta. Então, nós, em assembleia, tomamos a decisão de não retornar, exatamente por causa da segurança dos alunos e familiares. E porque nós não entendemos que o ano passado entrou quase 24 milhões a mais do que o ano de 2020, o que daria para ter um planejamento de adequação dessas escolas. Inclusive, nós já enviamos um ofício também para a secretária, pedindo que ela nos dissesse quais escolas foram reformadas, como que elas estão adequadas. Agora é necessário que o prefeito e a secretária apresentem para a comunidade um plano de ação para que essas escolas estejam em condições de receber essas crianças sem correr risco de morte. A Câmara dos Deputados concluiu hoje a votação do projeto Habite Seguro, que facilita a compra da casa própria para os profissionais da segurança de todo o país. Na conclusão dos trabalhos, os agentes de trânsito foram incluídos no programa Habite Seguro. Com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, a proposta permite a contratação de linhas de crédito imobiliário em condições facilitadas para profissionais de segurança pública. Após a análise dos deputados ser adiada 2 vezes na semana passada, o texto base da medida provisória foi aprovada pela Câmara ontem à noite. O texto segue agora para o Senado, onde precisa ser apreciado até o dia 21, para que a MP não perca a validade. O objetivo da MP é oferecer condições para que os policiais comprem ou construam a casa própria, podendo financiar até 100% do valor do imóvel, com subsídio de até R$13 mil. O projeto contempla profissionais das carreiras da Polícia Civil, Militar, Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Penal, Corpo de Bombeiros, agentes penitenciários, peritos e guardas municipais. Os profissionais podem estar na ativa, na reserva, reformados ou aposentados e devem ter uma remuneração bruta de até R$7 mil. O projeto também se estende aos dependentes e cônjuges dos beneficiários falecidos, em razão do exercício do cargo. Outras categorias de servidores concursados, como agentes socioeducativos, agentes de trânsito e policiais legislativos, também poderão contar com as condições especiais oferecidas pelos agentes financeiros, mas não poderão receber o subsídio. O governo federal incluiu mais de 500 mil novas famílias no pagamento do Auxílio Brasil. O benefício vai ser pago ainda neste mês para 18 milhões de brasileiros.
O Ministério da Cidadania informou que 556.054 novas famílias foram incluídas no cronograma do Auxílio Brasil, o programa que substituiu o Bolsa Família. Segundo o Ministério, com essa inclusão, o governo diz ter zerado a fila de elegíveis de 2021. No total, o programa vai atender em fevereiro 18 milhões de famílias com um repasse mínimo de R$ 400. Ao todo, devem ser pagos mais de 7 bilhões e 300 milhões de reais. Em janeiro, o repasse do governo totalizou cerca de 7 bilhões de reais. A próxima parcela vai começar a ser paga em 14 de fevereiro. O calendário de pagamento segue o final do número do NIS do beneficiário. As parcelas mensais do Auxílio Brasil ficam disponíveis para saque por 120 dias após a data de recebimento. E veja como foram alguns dos testemunhos de pessoas que saíram vitoriosas. Oh, glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. Fiz uma operação e foi mal sucedida. E eu estava sentindo isso tudo preso, agora eu estou me sentindo melhor. Oh, glória a Deus, que bonito, está livre já. Eu fiz a operação de uma cirurgia mamária, eu fiquei com sequela dessa cirurgia, não sei o que houve, muita sequela. E durante a oração do missionário e durante a música, o missionário mandou levantar o braço. Quando eu levantei, eu senti uma diferença. Eu levantava e tinha uma sensação de repuxo, uma coisa horrível. Até para estender uma roupa na corda, depois é um sofrimento. Parou de repuxar? Parou, não estou sentindo repuxar. Glória a Deus, está diferente agora, depois da oração. Oh, glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de quinta-feira para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.